Erev Tov, Be'ezerat Hashem, Naaseh v'Natzliach. Voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos analisando o capítulo 7 e na aula passada nós chegamos a adentrar no conceito de Shedim. Nós estamos falando da interpretação da Torá em linguagem profética do termo parir e a maneira pela qual o Midrash e também a linguagem profética usou o termo para se referir a alguns textos obscuros da Bíblia hebraica, como, por exemplo, os filhos e filhas, isto é, a descendência não reconhecida, não declarada de Adão. E aí nós vimos que a Gemara, o Talmud, usou terminologias da própria mitologia assíria para se referir a essa suposta descendência de Adão, usando três termos: Ruchin, Shedim e Leilin. Então esses três termos possuem equivalentes na cultura síria, possuem equivalentes no misticismo, foram interpretados e reinterpretados de diversas maneiras pelo pensamento místico, e como essas interpretações não possuem corroboração na realidade, elas então não passam de sugestões que, do ponto de vista racionalista, são sugestões ruins, porque não se pode verificar a coisa, né? Na verdade, esses grupos de pensamento, esses sistemas, evitam tentar tratar a coisa de maneira natural. E nós fazemos exatamente o oposto, né? Nós sempre procuramos um conceito na realidade. Então nós percebemos, da parte do Rambam e da parte da análise que ele nos convida a fazer, principalmente da justaposição que a Torá faz de conceitos que ela alude, que também o conceito de Shedim diz respeito a isso. O Rambam usou versículos relacionados ao filho teimoso e rebelde para fazer um contraste do filho teimoso e rebelde, filho da idolatria, portanto, e o filho adequado, que seria Shet, né? E portanto, os filhos inadequados, portanto, Shedim, Ruchin e Leilin, são aqueles que não fazem parte da progenia intelectual de Adão. E é por isso que eles têm esses nomes. Ou seja, eles não só representam estas figuras idolátricas, como as incorporam neles mesmos, vivem tais personagens. Pois os que são Shedim? Shedim são sombras, né? E na cultura síria haviam seres maléficos que faziam o mal para as pessoas. Fato é que o único ser que faz mal para as pessoas são outras pessoas. Então Shedim não pode se referir a coisas não verificadas, mas pode muito bem se referir, por exemplo, a um idólatra, a um louco, a um perverso que às ocultas faz mal para as pessoas. Além disso, os termos eram usados para qualquer tipo de dano ou qualquer tipo de problema que não se sabia a causa, como doenças, eram atribuídas a Shedim. Mas isso também não justifica ou corrobora a ideia ilusória. Perceba que quando a Europa sofreu o problema da peste negra, o povo de Israel foi culpado, foi acusado de ser o causador da doença. Motivo, no seio do povo judeu, nas comunidades judaicas, não tinha quase, tiveram alguns, mas não tinham mortos afetados pela doença. Eles não sabiam que era uma questão de higiene e não uma questão sobrenatural. Então, isso é para elucidar que você tem, portanto, mesmo no ditado popular ou no conceito popularizado, um fundo natural.
E é o caso aqui também, não há razão de não ser assim, a menos que tivéssemos uma evidência em contrário a isso, o que não temos, né? Então, por isso o Ramban trouxe-nos o texto de Yeshayahu, que falou: você abandonou o seu povo e a casa de Yaakov, porque eles estão abastecidos de coisas do leste. As coisas do leste são todas as superstições, feitiçarias, simpatias, enfim, todas as crenças místicas, né? E aí eles não só fizeram isso, porque esse seria na verdade o maior problema, como o Yeshayahu então enfatiza, e devido a essa aproximação com a idolatria, eles acabaram se aparentando com os idólatras. E aí, quando você se aparenta, aí não tem como, porque aí você vai ter filhos lá, e esses filhos, você vai gostar deles, são seus filhos, e eles vão requerer o seu cuidado, e você não vai poder fazer nada, né? Seria desumano da sua parte fazer algo contra isso, embora nós tenhamos casos históricos desse tipo de postura, como no caso do Esdra, por exemplo. Mas não é o caso, por exemplo, que o Yeshayahu está sugerindo, mas ele está dizendo que o dano foi causado pela aproximação com a idolatria. Então, o Ramban elucidou que as pessoas que portanto, são denominadas sem o Tselem Elohim, então, veja bem, o Tselem Elohim é o conceito meta, né, além do físico aqui, em relação ao Adam. Então, aquele que não é adâmico, nesse aspecto, também tem o seu, né, seu lado metafísico. Mas esse lado metafísico, então, precisa de uma outra terminologia. E como são variados os tipos de idolatria, então os sábios pegaram as culturas assírias e reuniram três principais: os Uruchim, os Shedim e os Leilim. Né, os Leilim, por causa da palavra Laila, que tanto em árabe quanto em hebraico, e derivando do aramaico, indica noite, aquilo que haja à noite. Shedim, o que haja às ocultas. E Ruchim, o que influencia. Porque Ruach é vento, mas também é influência no hebraico bíblico. Né? Por isso o Ruach Elohim. O Ruach de Elohim, o vento de Elohim, é a influência de Elohim. Por isso, quando duas pessoas conversam, uma passa o Ruach para outra, passa a influência dela para outra. Por isso, quando um profeta fala, o Ruach, né, entra no outro, porque ele falou. Então, se o outro se permitiu, aquela informação que viajou é o Ruach, né? Portanto, é natural, é social o Ruach. E, portanto, faz todo sentido, dentro dessa dimensão de pensamento, que os sábios tivessem considerado os equivalentes. E não, eles não iam falar que eram equivalentes abertamente, porque esses temas são os temas que não se fala. Esses temas são os temas que só se dão dicas sobre esses temas. Então as dicas já estão dadas. Não é? Se fala, o Adam foi banido, não é? E aí ele gerou Ruchim, Shedim e Leilim, como foi declarado. Aí veja bem, como foi declarado. Adam viveu 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, e o chamou Shed. Então, por inferência, por dedução, até o momento, até a idade de 130, ele não gerou de acordo com a sua imagem. Então, o que não é de acordo com a imagem de Adão é outra criatura, embora, tecnicamente falando, é uma pessoa, né? Mas dentro do que a Escritura quer construir, daquilo que deve ser considerada Adão, né? A obra do Elohim, então essa criatura não adâmica não é um Adão. Por isso que eu insisto e volto a dizer que eu não corroboro com a ideia de se traduzir Adão como ser humano, nem mesmo humanidade, porque isso seria desconsiderar essa doutrina básica da Bíblia hebraica, de que ela não está lidando com a humanidade, ela está lidando com algo que transcende a humanidade. O objetivo da Bíblia hebraica é instruir ou se comunicar com este que transcende a humanidade. Esse que transcende a humanidade é o Adão. Percebe? Então, o Adão surge a partir da humanidade, mas ele a transcende. Então, os que não transcenderam a humanidade são os Ruchim, Shedim e Leilim. E é por esta razão
que é na descrição judaica de Ruchin, Sheidim e Leilin, que eles são tratados, por exemplo, como animais, seres que procriam, têm filhotes, podem ter uma interação com pessoas. E aí você acha muito estranho, porque se são criaturas sobrenaturais, demônios da noite, ou seja lá quais forem as descrições mitológicas que ao longo do tempo se acumularam em cima desses termos, fica muito esquisito, mas eles tratam como bicho. O bicho tem filhote, uma vez um capturou um filhote, e um pegou o outro para capturar e embebedou ele, e aí você fala, mas o que está acontecendo? Como que se embebeda um ser, sei lá, usando o termo popular e espiritual, né? Que eles gostam de dizer. Tudo que não é entendido e que não significa nada se chama espiritual, né? Então, como é que um ser espiritual pode ser embriagado, capturado, como diz o Midrash sobre o Shlomo, capturar um Sheidim para poder perguntar alguma coisa para ele, não sei do que. E aí você fala, mas nada disso faz sentido, porque não você está usando um líquido, né, um ser físico, e para capturar uma coisa que não é. Não estou entendendo. Por quê? Por que não se entende? Porque não se está falando a mesma língua simbólica. O conceito cristão, que é o popular no Brasil, de demônios, espíritos e tudo isso, não tem absolutamente nada a ver com a visão da herança judaica, que é uma visão mais assíria, né, e com elementos do Oriente Médio. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo a linguagem simbólica per se, ela não traduz a mesma coisa. Então nós temos que ter isto em mente quando estamos lidando com esse tipo de literatura. Não se pode esquecer isso, porque se você assim o fizer, você se confundirá inevitavelmente. Porque é tudo uma questão de não estarmos na mesma página de entendimento, por assim dizer. Então nós vimos que a Guemará objeta esta ideia, justamente para reforçar o conceito, e isso é muito importante. A objeção do Rabino Meir, que foi dado na Guemará, diz que, na opinião dele, ou de acordo com os mestres dele, ou de acordo com a tradição que ele recebeu, isso é sujeito à discussão, o Rabino Meir ensinava que o Adam era um piedoso, era um Hassid, né? Era uma pessoa piedosa. Se ele era um Hassid, então ele conseguia, ou ele se abstinha do conceito de simplesmente fazer como foi sugerido ali no Midrash, né? Gerar Ruchin, Sheidim e Leilin indiscriminadamente. Então ele fala que devido ao jejum que ele fez, um jejum que teria durado 130 anos, perceba que são 130 anos bíblicos ali, né? Aí ele estava, né, como se fosse numa condição de techuvá, só vestido com os arzei e o seu corpo, ou seja, ele não estava vestido com a roupa que o Elohim tinha feito, conforme o texto indica, fez roupas de pele e os vestiu, ele não estava. E assim foram seus 130 anos. Então, como ele teria gerado Sheidim, aí o Rabino Irmiyahu interpela dizendo que foi por causa de emissão seminal involuntária. E é muito interessante essa alusão. Primeiro porque se sabe, obviamente, que uma emissão seminal per se não gera nada. Segundo, que essa expressão ela presta o serviço de ocultar o que está sendo aludido. E é isso que você deve entender quando você lida com literatura judaica clássica em geral e com judaica midráshica em particular. Tudo será dito para ocultar ainda mais o conceito. Então, uma expressão como essa da parte do Rabino Irmiyahu mantém o uso simbólico dos termos Ruchin, Sheidim e Leilin, que estão aí sem significado nenhum, não é? Porque é uma coisa da cultura síria. E aí, quando ele fala uma coisa absurda como essa, de que uma emissão seminal acidental teria gerado alguma coisa viva, que depois daria até para procriar com essa coisa viva, perceba o nonsense. É porque ele está ocultando o assunto.
como se o assunto tivesse sido aberto demais e ele está agora ocultando. Mas no seu ocultamento, nós podemos ver qual era o conceito. O que estava sendo discutido e o que estava sendo considerado problemático é o fato do Adão ter tido relações com outras pessoas, relações sexuais com outras mulheres. E o que parece ter ocorrido é que ele de fato o fez porque ele teve filhos e filhas. Mas aí, quando o Ramban traz à tona essa ideia, o Ramban nos lembra que não era nem necessário que o Shet fosse de fato seu filho biológico, que não é isso que o termo filho à sua imagem e semelhança alude necessariamente. Poderia ser um filho à sua imagem e semelhança, biologicamente falando, mas ele não seria imagem e semelhança só por ser biológico, porque o Caim também era biológico e não era a sua imagem e semelhança. E sobre o Hevel, nós não sabemos. Então, o fato permanece de que o que estaria aludindo a ideia de sêmen acidental. Uma concepção que se pode derivar disso é o fato de que a relação do adâmico com o não adâmico não é de maneira nenhuma reconhecida ou considerada. Isso corrobora com a visão judaica, por exemplo. Na visão judaica, o casamento entre um judeu e um idólatra nunca aconteceu. Ele não pode acontecer juridicamente. Por quê? Porque simplesmente a Halakha não reconhece isso. Ela simplesmente não reconhece. Então, como eu mencionei o caso do Ezra, aqueles que tiveram filhos com idólatras, o Ezra evocou essa Halakha para dizer para aquelas pessoas que aquela união que eles tiveram com aquelas mulheres nunca teve nenhum tipo de validade halakhica. E isso é relevante dentro desse universo, porque todas as características do povo de Israel são características halachicamente adquiridas. Isso significa dizer que os rituais, tal qual estabelecidos halachicamente, são os que determinam e validam aquilo que eles significam. Então, o casamento judaico é o único casamento válido dentro da halakha. E o casamento judaico, evidentemente, ocorre pelos meios possíveis, que já foram mencionados, mas eles também contêm a questão das relações proibidas. E a relação entre o israelita e o idólatra é uma relação proibida. O problema é que, com o passar do tempo, essa proibição mudou na sua linguagem. Ao invés de ser entre o israelita ou membro do povo de Israel e o idólatra, passou a ser entre o judeu e o goi. E não é isso que era proibido. Não era o judeu e o goi. Primeiro que o conceito de judeu é um conceito posterior. Haviam 12 tribos, não se referia às 12 tribos como judeus. Né? Isso não faria nenhum sentido. Tinha os Beniamita, tinha os Gadita, tinha a tribo de Asher, tinha Zvulun, tinha Naftali. Né? Então, todas essas tribos tinham seus próprios termos. Né? Não adianta, o termo que se referia a todos era Am Israel, né? Era o povo de Israel. Ou os israelitas, de maneira geral, por causa de Israel. Então, israelita faz sentido. Agora, judeu não faz sentido nesses conceitos. E aí, para aí você perceber que essa mudança de linguagem acabou também acarretando uma mudança interpretativa da parte daqueles que receberam desse modo. Porque o que foi proibido foi a união com idólatras. Por isso a Torá deixa clara: vocês não vão se unir com esses povos. Com estes povos, por causa dos seus Elohim. Eles farão vocês errar por causa do Elohim. Então está deixando muito claro que o motivo é o conceito idólatra deles. O problema não são aquelas pessoas. É por essa razão que a Escritura vai trazer Davi descendendo de uma moabita. Não tem problema, porque aquela moabita e ele eram pessoas que acreditavam no Hashem. Eles não eram idólatras. Então o fato de ser moabita não é um problema. O problema é ser idólatra. Né? Então, mas agora, hoje em dia já não é mais assim.
Mesmo que você não seja idólatra, você não é alguma coisa que você deveria ser, né? Então, veja como isso mudou. Então, isso é para elucidar que a relação que a Halahá não reconhece é a relação entre o adâmico e o não adâmico, nesta linguagem que nós estamos aqui do Bereshit, não é? Do israelita e do idólatra. Então, o idólatra é o não adâmico, nesse contexto geral. E aí, portanto, a emissão de sêmen é considerada acidental nessa linguagem do Rabino Irmiyahu. Por quê? Porque é motivada pelo instinto, e o instinto você não controla. Se você está inconsciente, se você não está ciente de quem você é de fato, então você não tem absoluto controle de si mesmo e, portanto, dos seus instintos. Você não o observa, né? Os seus instintos, nesse contexto, está para a sua mente e para as suas construções e elucubrações mentais, as quais, se você não observa, assumem a personalidade de você, o seu eu, né? E aí tomam as decisões erradas enfim, todos os equívocos que se cometem. Mas, em última análise, é claro, toda pessoa deve ser e é responsável pelo seu estado de consciência, pela sua noção de si mesmo. Porém, não estando nesse estado, a pessoa será, portanto, inevitavelmente guiada pelo seu, que nós chamamos, Yetzer Hará, o seu instinto, o seu mau instinto, o seu instinto animal, portanto, a sua mente identificada com ideias e opiniões. Então, por isso, sêmen acidental. Por essa razão. Então, faria sentido o conceito, mas ele, ao mesmo tempo, funciona como um ocultador, porque aí a pessoa não treinada para enxergar para além da metáfora, que são as metáforas dos Ruchim, Shedim e Leilim, ele trava ali mesmo. Ele vai achar que, portanto, tem uma força mágica. E aí a realidade vai dizer que não. E aí ele vai ficar nesse conflito. Não, mas a minha fé, mas a realidade está dizendo que não. Mas eu vou ficar com a minha imaginação. Então a porta está fechada para essa pessoa, porque a partir desse momento ele saiu da realidade. Perceba por que esse tipo de coisa é uma trava. Né? Isso é, de fato, uma trava. Porque se a pessoa for humilde, a pessoa dirá, eu não entendi o que isso significa. Essa frase para mim não faz sentido. E deu. Ela não vai inventar a partir disso. Então quer dizer que quando sai um sêmen acidental, então forças... Percebe? O texto não diz para você concluir isso. O texto simplesmente jogou uma frase que é para você travar na frase. Então ela é uma trava, porque esse tema não é um tema que possa ser falado de maneira aberta. E o Midrash fará isso em todo tema que não pode ser falado de maneira aberta. Então, é esse o ponto que, se você não tem a expertise, se você não ouviu isso que eu estou dizendo, você trava no texto, porque o texto acabou de apresentar, né, uma trava. E o segundo Midrash que foi trazido para reflexão corrobora o que o Rabino Shimon mencionou, que durante os 130 anos do Adão, no período que ele manteve-se afastado de Havá, Ruchot, perceba, né, dos três termos Ruchot, Shedim e Leilim, ele escolheu Ruchot. Por quê? Porque tem a ver com o social, né? Então, Ruchot tornaram-se ardentes, né, desejosamente ardentes por ela. Então, como isso seria possível se nós não estamos falando me valendo da mitologia, não estaríamos falando do mesmo tipo de ser para que houvesse uma atração física? Quer dizer, isso não faz nem sentido, né? Exceto dentro, é claro, de algumas fantasias, por exemplo, isso aqui, por exemplo, poderia ser usado por uma fantasia de espírito de mortos. Aí você poderia dizer que o Uruhot ali são espíritos de homens mortos que estavam desejando ela, né? E mulheres mortas desejando o Adão. Até aí tudo bem dentro dessa mitologia. O problema é a frase final do Midrash, porque o Midrash diz, eles ficaram ardentes pela Eva, e ela gerou, e pelo Adão elas geraram. Então e aí como é que foi isso daí, né? Então perceba que se você mantém o pé na realidade, você entende no ato que se trata de uma linguagem midráshica, e você entende no ato que é uma trava, e você percebe por que é. Mas ao mesmo tempo, você percebe que o Rav deixou uma ponta solta, uma dica, portanto, para o atento.
A dica nesse texto está na frase, né, que quando os Ruchot se tornaram ardentes de desejo pela Eva, ela gerou. Então, se ela gerou do jeito que você conhece que gerou. Porque não tem outro jeito, que você não conhece nenhum outro jeito. O problema das pessoas também, quando abordam questões assim, é justamente assumir conhecimentos que não possuem, como este. Né? A pessoa imagina, né, um fantasma, por exemplo, copulando com uma mulher, e aí diz, ela gerou. E aí a pessoa diz assim, entendi. Como? Entendeu o quê? Percebe? Porque eu conheço um jeito de gerar, que é o jeito humano e de alguns outros animais. Fora isso, não tem do que se está falando. O que é Ruchot? Se Ruchot é entendido na mitologia do fantasma, a frase não tem nexo. Ela não é para ter nexo. Ela é propositalmente assim. Mesma coisa quando diz que tem Ruchot e Ruchot fêmea. Mas como é que você vai saber a diferença se não dá para ver nenhum e nem o outro dentro desse conceito mitológico? Portanto, o Ruchot não pode mesmo se referir a nada fantasmagórico, senão a pessoas. Perceba isso. Né? E aí cabe e aí sim o geraram se encaixa, o desejo se encaixa, tudo se encaixa. Inclusive o motivo de eles terem tais títulos, por não serem adâmicos, e aí, digamos, de acordo com o variado grau de comportamento de cada grupo de pessoa, eles tinham o seu tipo de nomenclatura. Então os Ruchot provavelmente eram aqueles que tinham certa influência, porque o Ruach é aquilo que liga socialmente as pessoas. Então aqui pode se colocar caravanas, peregrinos, né, nômades e diversas situações tais. E tudo isso leva à reflexão do peso e da importância da linguagem profética. Ainda tem a questão do 130 anos, porque como eu falei em estudos no nosso grupo de estudos, os números bíblicos, assim como os assírios, são múltiplos de um número importante. Então os assírios, eles tudo que eles queriam fazer de maneira honorífica, eles multiplicavam por 60. Então, por isso, em tabuetas deles, quando contam de seus reis viveram 30 mil anos, 60 mil anos, 23 mil anos, e tal, porque eles estão sempre multiplicando os números. E no texto inicial da Bíblia também, a grande probabilidade, teoricamente, é que o múltiplo importante da Bíblia é o múltiplo, portanto, do homem, o múltiplo de 6. Então, se o Adão teve 130 anos de jejum, então isso é dividido por 6. Então ele teve 21 anos de jejum. Né? Ou seja, 21 anos desse jejum aí, o jejum da Eva. Né? Ele deve ter ficado 20 anos separado dela. Né? E isso é, na linguagem midrástica, 130 anos. E assim o seu tempo de vida pode ser o seu tempo de reinado, o seu tempo, portanto, de governo, por assim dizer. Né? Ou seja, até quando sua influência cultural prevaleceu na sua comunidade, até que fosse substituída pela influência do Shet, que foi o seu sucessor legítimo. Né? Ainda que não tenha sido seu filho biológico, mas foi a sua imagem e semelhança. E dali por diante. Né? O texto, portanto, pressupõe que cada novo líder era mais ou menos a imagem e semelhança do anterior. Sendo imagem e semelhança, significa dizer que ele foi educado pelo anterior. E, portanto, quando o Elohim faz o homem à sua imagem e semelhança, isso significa dizer a sua capacidade de aprendizado, a sua descoberta, que no caso é a descoberta da consciência. Portanto, porque isso você aprende. Né? Você constata. E quando você constata, você aprendeu uma coisa absolutamente nova. Você, na verdade, aprendeu a coisa mais importante que existe para se aprender. Né? O aprendizado.
de quem somos de fato, o aprendizado que você é, Tselem Elohim, é o aprendizado mais importante que há. Porque esse é o aprendizado no qual você descobre quem você é de fato. E é a partir dele que você interage com o mundo real. É a partir dele, portanto, que você interage com o Elohim. Então perceba que é o aprender isso que é o receber o Tselem Elohim. Por isso, um ser humano pode estar participando da vida no planeta, mas não ter ainda sido criado, não estar ainda vivo. Perceba? Então isso corrobora ainda mais com o que nós falamos durante os estudos do Sefer Bereshit, de que a intenção do Bereshit nunca foi ser um livro de biologia, de origem do mundo e de toda essa construção que naturalmente se fez, porque a linguagem, portanto, é trancada, como vocês agora estão percebendo, um pouco mais, né? Embora já nós mencionamos isso frequentemente, mas vocês percebem que cada termo é um código e ele se trava, ele se fecha. Ele se fecha numa contradição, ele se fecha em algo que não faz sentido. Se você não estiver firme, focado na realidade, na sua observação do real, e você não perder contato com isso em momento algum, porque esse é o seu norte. A importância de se estar ciente da realidade é porque a realidade é o seu norte. Porque o Elohim, diz o texto, criou os céus e a terra. Foi isso que o Elohim criou. Então, o seu norte é os céus e a terra. O seu norte é o que acontece nos céus e na terra. Ou seja, no mundo que você vive. Esse é o seu norte. Seu norte não pode ser uma crença. Seu norte não pode ser uma ideia que contradiga os céus e a terra. Porque o que foi criado foram os céus e a terra. Veja, a oportunidade de dizer criei mundos fantasmagóricos estava ali no Bereshit. Era ali que tinha que estar dito. E criou as áreas celestiais acima do firmamento e pôs nele os anjos e as almas dos mortos e os seres de outro planeta, e tinha que estar tudo ali. Mas não obstante a isso, o texto não faz absolutamente nada disso. O texto diz: foram feitos os céus e a terra e os animais e o homem. Então é isso daí que tem. Qualquer sugestão contrária está contradizendo, portanto, uma noção não só afirmada pelo texto, mas observada na realidade. Né? Então, perceba, esse tipo de sensibilidade que é necessária para lidar com esse tipo de texto. E aí é com base nisso que o Ramban vai nos dizer que, portanto, toda pessoa que é idólatra, ele não tem, ou ele não manifesta nele mesmo Tselem Elohim. O Ramban está fazendo, portanto, um paralelo, mas um paralelo não até as últimas consequências, mas sim um paralelo, não obstante, com a ideia grega elitista. Os gregos separavam pessoas civilizadas, né, cidadãos, de selvagens. Só que os gregos diziam que isso é uma condição natural. Né? Cada pessoa nasce o que ela é. Então, o objetivo daquela pessoa... Por isso, na nossa cultura, se fala de que você tem que descobrir qual é o objetivo da sua vida. Isso é reflexo da cultura grega. Os gregos acreditavam que você tem um objetivo e que você só pode ser feliz se você atingir esse objetivo. Então, se o meu objetivo for ser professor e eu estiver me esforçando para aprender a desenhar, eu só vou viver uma vida infeliz, diziam os gregos. Porque eu não fui criado para desenhar, eu fui criado para ser professor. Eu sou de uma função só. Né? Então, para os gregos, quem é soldado não deve nem ler livro, porque não tem nada que ver. Ele tem que se aperfeiçoar na arte da guerra e da matança, porque é só para isso que ele existe. E essa ideia grega, ela se espalhou pelo mundo e ganhou, apesar de novas roupagens, ganhou espaço em praticamente todas as culturas. Né? Só que essa não é uma ideia judaica. A ideia judaica não é essa, de que as pessoas são criadas pré-determinadas. Né? O conceito não é esse.
O conceito é o conceito do Tselem Elohim. O Tselem Elohim é quando você descobre quem você realmente é. E quando você descobre quem você realmente é, você descobre o Elohim em você mesmo. E quando você descobre o Elohim, então todas as coisas do mundo perdem a sua importância. Elas se tornam coisas secundárias. Você vive a vida com absoluta segurança, já sabendo da característica ilusória disso tudo. Seria como se você tivesse num pesadelo, mas você não soubesse disso, e aí vem alguém durante o pesadelo, e você vê uma pessoa calma no pesadelo, e você pergunta por que você está tão calmo, e a pessoa te diz, porque isso é um pesadelo, isso daqui não é nada disso, é verdade. Nada que pode te machucar de verdade, isso aqui é uma produção de um computador. E daí, se você entender aquela pessoa e aceitar o que ela está dizendo para você, você vai começar a observar e vai ver que é isso mesmo. Você fala, eu estava tão preocupado, eu achei que era verdade. E a pessoa diz, né, mas não é. Mas quem não sabe, sofre imensamente. Então, isso é o conceito da transitoriedade da existência. Como nós somos seres mortais, finitos, levar essa existência como se ela tivesse uma importância cósmica é uma tolice. Houve um tempo em que nós não existíamos, haverá um tempo em que deixaremos de existir. Nós não somos eternos. Eternos é o Hashem. Então a descoberta da Neshama e do Elohim é a descoberta daquilo que é eterno de fato. E quando você descobre aquilo que é eterno de fato, então nada faz sentido. Todos esses medos e todas essas loucuras, nada disso faz sentido. Então você percebe que você consegue desfrutar da existência sem o peso, como na filosofia grega, de você ter que atingir um objetivo que, se fosse mesmo de fábrica, teria que ter sido dado a você de fábrica. Isto é, você não teria dúvida a respeito. Na verdade, esse conceito grego é uma contradição filosófica, porque se eu nasci para ser professor, quem saberia disso seria eu mesmo. Se eu nasci para ser uma coisa e não outra, eu não teria inclinação para ser o que eu não sou. Isso nem existiria, essa possibilidade. Os gregos, na verdade, usavam esse tipo de argumento para justificar, por exemplo, submissão da mulher e escravidão. Por isso que eles usavam esse conceito. Era um conceito socialmente útil, mas que não tinha nenhum tipo de nexo filosófico. Não tem nexo você dizer que uma pessoa nasceu só para fazer uma coisa, porque a pessoa pode aprender a fazer qualquer coisa que ela queira. Então, isso é uma bobagem, na verdade. Mas é uma bobagem que ganhou espaço na humanidade. E ela acabou entrando na interpretação do que as pessoas são. Quando o Ramban diz que algumas pessoas não são Tselem Elohim, não tem essa Tzura Enoshit, essa imagem humana, o que ele está falando de forma humana, ou essa forma adâmica, é o conceito intelectual do Adão. Portanto, é um conceito que é recebido via educação, aprendido por qualquer pessoa. Então ele não está dizendo que a pessoa está numa condição inerente da qual não possa mudar. O que ele está dizendo é que a pessoa, enquanto não está nessa situação, ela não está nessa situação. Enquanto ele não é adâmico, ele não é de fato. Isso não quer dizer que ele não possa se tornar, mas ele não é enquanto não é. Da mesma forma que quem é, e quem não é, não é. Mas ele pode se tornar, e quem é adâmico também pode deixar de sê-lo, como o próprio Adão foi expulso do Éden. Então todo adâmico pode ser expulso do Éden, e todo não adâmico pode fazer teshuvá e tornar-se adâmico. Então, por isso que eu disse que a comparação que o Ramban faz com esse conceito não é até as últimas consequências, porque o Ramban admite que o não adâmico pode se tornar adâmico. E tudo isso acontece por volição da própria pessoa. Mas, então, os filhos anteriores a Shet, diz o Ramban, durante aqueles 130 anos, era o Zuruchim, que é uma palavra que quer dizer ventos, espíritos, no popular. Mas o Ramban coloca Kelomar Shedim, como a dizer sombras. Portanto, porque Ruchim, como eu disse, é um termo que se tornou popular entre cristãos, por exemplo, porque eles usam isso para falar das ideias de Deus que eles têm, além das crenças que eles têm, que a alma dos mortos e tal,
E os assírios tinham o conceito de Shedim, que era um conceito distinto de Iruhim. Porque o Shedim, diferente do Iruhim, é um demônio que assume forma física, né? Uma sombra que assume forma física. E na cultura síria é causador de doença, principalmente. Né? Ou seja, se você notar outros textos do Talmud, onde eles ouviram onde é que os Shedim circulam, aonde é perigoso encontrar um Shedim, então eles falam, por exemplo, em ruínas, porque geralmente o que está se falando é ruínas de residências que foram destruídas durante, por exemplo, um cerco, então tem cadáveres ali, né? Quer dizer, não é só uma ruína de construção civil, espero que você entenda isso, né? Eles estão no século III, então as ruínas ali eram ruínas de castelos destruídos em guerra, os cadáveres das pessoas nunca foram tirados de lá, né? Então esses locais transmitiam doenças, né? E eles também falam de algumas árvores que tinham fungo, né? Por exemplo, a palmeira, eles dizem que tem muito Shedim em palmeiras, mas se você olhar, se você vive numa cidade que tenha palmeiras, você vê que tem um musgo na palmeira, né? E esse musgo ele afeta você se você for alérgico, mas ele também pode ali se formar colônias de bactérias, pode oferecer riscos à saúde. E aí a pessoa ficava doente, mas a pessoa não sabia o que causou isso, né? Então aludia-se à ideia de que os Shedim estão por aí. Então o Shedim foi uma palavra que preenchia essa lacuna, né? A lacuna de o que causa doenças e a lacuna também dos males que eram feitos às ocultas, por assim dizer. Estes sabemos por pessoas. E aí o Rambam, porém, enfatiza dizendo que quando a divindade quis, o Adão gerou a sua imagem e semelhança. Para dizer que o despertar, o entender, isso não é um processo que nós dominamos, ou que você em particular domina, mas é um processo da parte do Elohim. O despertar ocorre a partir do Elohim, não a partir da pessoa. Isto é, que o Tselem Elohim na pessoa desperta para si mesmo. Essa autodescoberta, a descoberta do Tselem Elohim, é a descoberta que é a própria iniciativa do Elohim por parte da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa abriu-se para isso e ela foi criada pelo Elohim. Então, por isso, no Bereshit, o Elohim, né, cria o Adam, a sua imagem e semelhança. A atitude vem do Elohim. E o Ramban enfatiza aqui: quando o Shet foi feito imagem e semelhança, foi quando a divindade o quis. Ou seja, não foi o Adam que fez o Shet ser sua imagem e semelhança, mas foi o Elohim que fez o Shet, imagem e semelhança de Adam. Então, a divindade outorgou para o Adam algo para que o Adam passasse adiante. E é dali, dessa ideia de que você recebeu algo para passar adiante, que é esse o conceito da expressão da Escritura, quando a Escritura diz, falou, dizendo, né? Vaidaber Elohim el Adam lemor. O Elohim falou com o Adam dizendo. Então os sábios entendem, toda vez que a Escritura usa essa expressão, que o Elohim falou dizendo, é que o Elohim falou, te transmitiu alguma informação para você transmitir essa informação para frente. Esse é o significado de que falou dizendo. Na Torá também, quando o Hashem fala para Moshe, e Vaidaber Elohim el Moshe lemor. O Elohim falou para o Moshe dizendo. Quer dizer, falou para o Moshe para que o Moshe dissesse para o povo de Israel. Então, isso é, portanto, da onde nasce o conceito do pacto do Elohim com o Adam, do fato de que o Adam tinha uma relação com esse conceito do Elohim. E, portanto, é dele que vem a ideia de que se tem uma relação com o Elohim como um pacto, isto é, um acordo. Por quê? Porque o despertar é, antes de mais nada, uma decisão, como um acordo. Quando você desperta é porque você decidiu assim. Você tomou essa decisão.
Porque você pode não tomar essa decisão também e permanecer na ignorância. E essa é uma escolha que você tem que ter o direito de fazer. Uma escolha que jamais será tirada de você. Então, não é que o despertar te acontece em detrimento da sua vontade. Não. Enquanto a pessoa se recusa, ela se recusa. O fenômeno não acontece. Mas quando você decide, quando isso está acordado em você, por isso essa expressão, né? O que é um acordo? Né? O que foi acordado? O acordado foi o testemunhado, foi o decidido. Então, o despertar é uma decisão. É quando você decide que você quer viver a vida sem sofrimento. É você que decide isso. Você pode viver com sofrimento, se você preferir. E não se estranhe a expressão "se você preferir", porque as pessoas escolhem os próprios sofrimentos. Porque o ego humano se alimenta, por assim dizer, do sofrimento, do drama. Porque ele extrai disso sua própria identidade, seu senso de pessoa. Então, ele precisa disso, ele cria isso. Ele não consegue, ele entende que a vida é assim mesmo, e ele precisa estar sempre extraindo o sofrimento das circunstâncias da vida para que ele tenha essa personalidade, esse personagem que é o sofredor. Então, por isso que ele reconta as histórias. Reconta as histórias e extrai dessas histórias: eu sou um grande sofredor. Eu sou, não é? Por isso as histórias de superação são histórias que encantam as pessoas, porque cada uma delas fala: eu quero um dia ser assim também, superar, não é? Vencer os meus problemas. E ela não entende que não importa quantos problemas você resolva, sua mente sempre criará mais, porque ela se alimenta disso. Então, como ela se alimenta disso, isso nunca termina, porque é um ciclo. Ainda que você seja uma pessoa tão brilhante que todo problema que lhe venha na mão você consiga solucionar, pois eles sempre surgirão novos, porque você vai sempre estar alimentando o seu ego. O problema é que você, enquanto pessoa, não existe mais. Nesse processo, é apenas o ego humano que existe através de você. Você, de fato, o ser calmo, pensante e testemunha da realidade, fica totalmente suplantado nesse universo de sofrimento. E assim a pessoa sai do ventre ao túmulo e só conhece sofrimento no mundo. Milhares de pessoas vivem a vida assim. E quando contemplam alguém que não sofre, não a compreendem. Né? O que é isso? É alguma coisa que você usa, ou então a julgam mal, ou então se tornam inimigas, porque o ego também percebe, o ego se sente ameaçado com o Tselem Elohim, com a presença. Porque a sua identidade, a sua fonte de extração da identidade se vê ameaçada. Né? Como você tentar ameaçar tirar um prato da ração do cachorro. Ele vai rosnar, ele vai olhando a sua mão e vai ficando preocupado. Essa mão está se aproximando daqui do meu potinho. Né? Então ele mostra os dentes, ele começa a rosnar e ele ameaça. Assim o ego humano faz também. Quando você aponta para a ilusão reage. Ela já fica arisca. Né? Por quê? Porque você está ameaçando a minha vida. No entendimento do ego, ele está em constante risco de morte. Né? E esse risco só aumenta conforme o tempo passa, até chegar a um ponto de desespero. Então, essa característica tenebrosa destes que não manifestam ou não são o Tselem Elohim é a característica que torna adequado o apelido de Shedim, sombras. Porque é como se, o ego humano é como se fosse mesmo uma sombra, né? Que obscurece a sua visão da vida. Então, faz todo sentido. Né? Essa metáfora é adequada. E como o Adam educou o Shet com sucesso, é que o Shet foi
imagem e semelhança do Adam, o que é sinônimo de dizer imagem e semelhança do Elohim. Sinônimo isso. Não tem uma imagem do Adão e uma imagem do Elohim. A imagem do Adão é a imagem do Elohim, né? Então é só para deixar claro esse ponto. Então as pessoas têm a forma adâmica, por assim dizer, não porque tem aparência humana, mas porque tem inteligência. Mesmo os idólatras, né? Mesmo as pessoas atormentadas pelo ego, elas são ainda piores, porque o ego humano, como é a mente identificada com ideias e opiniões, o ego é inteligentíssimo. Ele é mestre na distorção das coisas, na reinterpretação e na invenção de histórias, né? Principalmente de histórias fictícias sobre si mesmo, no exagero, na percepção seletiva. Todas essas coisas e essa criação de personagens surge a partir da mente humana. Então, a grande inteligência, e é por causa dessa inteligência que ela apresenta todo esse risco, porque ela é tão perigosa, né? Então, por isso que o Adão fala desse animal, né, que só tem forma adâmica. Então perceba que a forma que ele está falando não é nariz, boca. A forma que ele está falando é inteligência. Tem uma inteligência como os adâmicos, né? Mas ele usa os seus talentos para perversidade, porque o ego é perverso, né? Porque ele só olha para si. O ego não reconhece o outro, ele só reconhece a si. Então perceba, a relação do ego com qualquer coisa, seja um objeto ou uma pessoa, é usar aquilo para extrair daquilo o seu senso de identidade. Porque essa é a única coisa que o ego humano faz. É extrair das coisas seu senso de identidade. Por causa do seu constante medo da morte. Porque no fundo o ego sabe que é ilusório, que é um fenômeno psíquico. E é por causa desse medo de desaparecer a qualquer momento que ele extrai de tudo que ele puder o seu senso de identidade. Por isso a criação de ilusões, de crenças. Quanto mais forte a crença, quanto mais forte a ideia, melhor. Porque ela passa a segurança. E o ego só quer isso. O ego quer sensação de segurança. O ego quer sensação de estar associado a uma coisa permanente, mesmo que aquilo seja mera ilusão. E ele não se relacionará com ninguém, senão que fazendo com que aquilo ou aquela pessoa seja um meio pelo qual, né? Então, o ego de um homem tem na mulher um meio pelo qual ele se afirma homem. Ela não é um ser que ele reconhece como outro, que ele, portanto, respeita e admira. Não. É minha mulher. Eu extraio dela a minha identidade, o meu senso de ser. Então, me pertence. Então ele nunca vai constituir uma família e ter uma relação, porque não é uma família, é minha família. Extrai a identidade, percebe? Então, como o ego cria essa ficção, o que acontece no mundo real? No mundo real, todas essas coisas são fictícias, portanto são frágeis, né? Você pode realmente ter filhos e ter uma esposa, mas ela pode morrer. E aí, você vai fazer o quê? Né? E você pode morrer. E se você fez com que eles extraíssem a identidade deles de você, então eles vão fazer o quê depois? Porque você não dura para sempre. Você é finito. Mas o ego não enxerga isso. Porque ele quer, por isso que ele aceita os convites fictícios, toma banho de água aqui, bebe xixá 3 vezes, dorme de cabeça para baixo e você vai ter os poderes de nunca mais morrer. O ego faz. O que você mandar ele faz. Deita na cama de prego, bota a mão no fogo, pula no fogo, mata aquela pessoa, exploda aquele prédio. O que você pedir e oferecer para o ego humano o alento fictício que ele procura, ele fará. Né? Tudo só dependendo do seu grau de desespero e o nível que ele suplantou aquela específica pessoa. Então, o ego humano causa um dano imenso e real, embora seja fictício. Então, essa relação entre o real e o fictício é uma relação que pede a nossa atenção.
Nós somos animais fortemente afetados pelo fictício. Por isso, esta imensa, quase indescritível, mas bastante intensa campanha da Torá contra a idolatria. Porque a Torá se importa tanto com isso, que fala isso do começo do livro até o final do livro. Ela só fala disso. Em última análise, os 613 mandamentos são contra a idolatria. Até os mandamentos que você acha mais triviais, como nós estávamos falando hoje no grupo, de não emprestar a juros. Até esse mandamento é porque os idólatras assim o fazem. Os idólatras não ajudam seus pobres. Então vocês não farão como eles. Por quê? Porque o ego não ajuda ninguém. O ego só se importa consigo. O ego usa as pessoas. O ego pode ajudar alguém assim. Eu posso te usar. Para que eu vou ver com que eu posso te usar? Né? Você chega num empresário e fala, olha, eu preciso trabalhar. Ele vai dizer para você, deixa eu ver como eu posso usar você. Vou ver para que você me serve. E se você não serve, ele não vai fazer nenhum esforço. Não, você não me serve, eu não tenho nenhuma utilidade para você. Né? Você não tem utilidade para mim, eu não consigo usar você para nada, então eu não tenho interesse na sua existência. Se você tem família, filhos, isso é problema seu. Entende? Então, isso não é... Depois fala assim, não, eu sou uma pessoa de bem, eu gero empregos e ajudo as pessoas. Não! Isso não é verdade. Não é assim que a sociedade funciona. Essa é a propaganda. Essa é a ficção. Na realidade, não é assim que nada funciona. Porque a sociedade não foi construída com base no outro, na observação do ser humano. A sociedade foi construída... A sociedade que nós vivemos é egóica. Então, as pessoas são objetos para que eu utilize e para deles extrair o meu senso de identidade. Então, por isso que propaganda funciona. Não adianta eu te vender um copo de plástico, porque um copo de plástico não vale muita coisa. Mas se eu te disser que esse copo de plástico representa algum valor que para você significa alguma coisa, você compra o meu próprio copo de plástico por um valor exorbitante, não por causa do valor do copo, e sim por causa da ideia fictícia que eu associei a isso. Então, e nós facilmente perdemos a percepção disso, porque o nosso cérebro ele é incompetente para distinguir realidade de ficção. Então, quando a Torá faz uso de toda essa linguagem codificada, a Torá está ao mesmo tempo, e quando eu falo Torá eu estou abarcando a tradição judaica clássica, está nos treinando para que sejamos capazes de ver nas entrelinhas das nossas relações. Para que esse conhecimento adquirido da Escritura também seja usado na vida. Para que nós deixemos de nos identificar com todas as ficções que estão à nossa volta, para que passemos a viver no mundo real de fato, que é onde está o Elohim, nunca saiu dali, porque não tem outro lugar, só tem esse mesmo. E nós possamos também deixar de ser manipulados e tiranizados pelo animal que é semelhante, apenas em forma a Adão, que são as pessoas que não sabem do Tselem Elohim. Porque você só pode verdadeiramente incorporar o Tselem Elohim, não é? Ser o Tselem Elohim de fato, se você deixar de se identificar com as fantasias, deixar de se identificar com a idolatria. Então, é por essa razão que no guia, mas lá no livro 2, capítulo 30, o Rambam vai falar que a humanidade inteira deve sua existência a Shet. E quando ele fala humanidade ali, ele não está mais falando do nosso conceito biológico de humanidade, o que nós usamos hoje, que simplesmente quer dizer todos os membros da espécie humana, indiscriminadamente, de todas as nações e de todos os povos. Ele ali não está falando assim. Ele está falando, a humanidade é Adam, a descendência de Adam, aquele que conhece o Elohim. Entende? Ele não está falando de etnia, ele não está falando do mito racial, ele está falando de um conceito puramente bíblico, de que Adam
é quem compreendeu o Elohim, quem o Elohim criou ele desse modo. Porque quando você desperta, é que você foi criado. Perceba isso. Quando você desperta, você foi criado. Não quando você nasceu. Por isso o Adão é criado adulto. Falamos isso na aula anterior. Então eu quero reenfatizar. Né? Ele foi criado adulto. Não faria sentido criar o Adão criança, porque uma criança é Adão. Seria chover no molhado. Seria uma coisa redundante, desnecessária. Então era necessário criar o Adão adulto, porque um adulto pode ser criado Adão. Uma criança não tem necessidade disso, ela já é Adão. Ela deixa de ser Adão. Então toda a saga do Bereshit é o ciclo da própria dinâmica humana de autodescoberta. É o ciclo da própria dinâmica humana de amadurecimento para a espiritualidade de fato. E quando eu falo espiritualidade de fato, ênfase na palavra fato. Uma espiritualidade baseada em fatos, baseada, portanto, na realidade. Não baseada em elucubrações e fantasias e misticismos e ideias, portanto, que distanciam você da única coisa que você tem, que é o real, e o real se manifesta agora, nesse momento. Então, por isso, o Midrash vai dizer que quando o Nahash veio a Havá, o Nahash inoculou o veneno, né? Ou seja, usando a ideia de Nahash como serpente venenosa, e portanto, quando os israelitas estiveram no Monte Sinai, perante o fogo, perceba a alusão, era para extrair o veneno. Porque se acreditava, quando uma pessoa era picada por serpente, que a pessoa tinha que ser aquecida. E um dos rituais indígenas mais antigos para tratar uma pessoa picada, e que ainda não morreu imediatamente, portanto tem alguma chance, seria colocar a pessoa perto de uma fogueira, para ela suar bastante, para que ela se purificasse. Eles acreditavam que de alguma maneira o suor ia fazer com que, né, a pessoa, eles iam dando alguma coisa para a pessoa beber enquanto isso, né, repondo os líquidos da pessoa, e a pessoa ia suando naquele calor, porque o fogo, né, digamos assim, neutralizava aquele veneno de alguma maneira. E essa é a ideia geral que se quer passar. O povo de Israel é como alguém picado pelo Nahash, que foi aproximado da fogueira do Sinai para que aquele veneno fosse extraído dele. Né? E aí você vai entender, porque se essa é a metáfora, então você percebe a atitude egóica logo no Sinai, porque o povo perante o fogo disse: não queremos isso, tire isso daqui. Fala para o Moshe que não precisa desse fogo. Fala você com a gente obedece, não precisa o Elohim falar conosco. Porque a gente não vai sobreviver a esse grande fogo, ou seja, é a rejeição da experiência do agora. Eu quero continuar vivendo a minha ilusão. Então, esse é o conceito de estar perante o Sinai, e, portanto, os idólatras que não estiveram perante o Sinai estão ainda sob o efeito desse veneno. Então, uma outra metáfora para o ego humano é que ele funciona em nós como um veneno. Né? E existe mesmo essa linguagem ao longo, né, da literatura. É como o veneno, o mau conselho é assemelhado ao veneno, o lashon hará no Mishlei e tal é assemelhado ao veneno, a sua língua destila veneno, ou seja, a maledicência, que é o quê? Que é você denigrir a imagem do outro. Para você fazer isso, você precisa criar uma versão fictícia do outro, uma versão, portanto, egóica do outro, uma versão, portanto, que mais reflete quem você é do que o outro, né? Como diz o Freud, né? Quando João fala de Pedro, sei mais de João do que de Pedro, né? Ou seja, o ego fala na verdade de si, ele sempre fala de si mesmo, né? O ego nunca contempla o outro, porque não existe o outro, né? Por isso Sartre dizia que o inferno são os outros, ou seja, a coisa mais difícil para o ego humano é ter que tolerar outras pessoas.
Né? Bom seria se eu fosse o soberano do mundo. Por isso, mentes extremamente egóicas querem ser dominadoras. Se ele não pode dominar um país, se ele não pode dominar uma cidade, e se ele não pode dominar o mundo, quando ele estiver numa posição, por exemplo, de família, ele será o dominador de casa. Então ele agride a esposa, ele é tirano com os filhos, ele é o dono daqui, ele é o senhor desse lugar. Então essa loucura, ela é só uma versão menor, sem poder. Se você pegar poder e pingar uma gota ali, isso se transforma no novo Hitler. Então, não é que nós olhamos para Hitler, Mussolini e todos os grandes ditadores e dizemos, nossa, que pessoas malvadas. Não, o ego humano é exatamente como aquelas pessoas. Você, eu, poderíamos ser tais pessoas, dando vazão ao ego, né? E aí a única coisa que ia diferenciar seria a nossa própria inteligência usada, especialmente no nosso caso, para todas as maldades que eles mesmos fizeram. Tudo que eles fizeram, todas as atrocidades cometidas, foi em defesa própria. Todos eles alegaram a mesma coisa. Foi em defesa própria. Né? Aqueles milhões morreram porque nós precisávamos defender os valores, blá, 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 blá. Então o outro é facilmente massacrado pelo ego. Né? Basta você colocar o rótulo correto. Claro que se você deixar como rótulo de cidadão, pega mal. Mas aí é fácil, troca por bandido, por exemplo. Chama bandido. Pronto. Não é ser humano, é bandido. Pronto. Agora pode matar todos. Não tem problema. Né? A pessoa faz de consciência tranquila. Porque não são pessoas, são bandidos. Então perceba que o ego cria a ficção sobre si e sobre o outro. E isso gera todos os conflitos. Esse é o veneno do qual a humanidade ainda sofre. O veneno que nos mata aos milhões. Porque esse veneno faz com que toda a humanidade provoque sofrimento sobre si mesma. Nós torturamos os nossos próprios irmãos. O que nós fazemos com os animais é fichinha, perto do que fazemos uns com os outros. Exatamente isso, Glaucio. Agora você está colocando ali que o Sinai pode ocorrer para o Adão desperto. Na verdade, Adão desperto é uma redundância. Para ser Adão, você é desperto. Né? É isso que o Rambam está dizendo. Aqueles que não são despertos não são Adão. Então, o ser Adão é o ser desperto, é o entender o Hashem e é você saber que você é o Tselem Elohim. Né? Então, exatamente, agora você vai entender uma coisa que para muita gente é impossível de entender. Porque realmente, exceto pela via mística, ilusória, né? Mas assim, diretamente, de maneira sã, é impossível para a maioria entender, que é quando na Haggadah de Pesach, os rabinos dizem que quando a gente lê a Haggadah de Pesach, nós temos que considerar como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito, e como se nós mesmos tivéssemos recebido a Torá no Sinai. E aí você fala, mas como que eu vou fazer isso? Se eu não estava lá, de fato. Nem egípcio eu falo. Como que eu vou honestamente me considerar eu mesmo na revelação do Sinai? Como que em Shavuot eu vou fazer Shavuot como se eu mesmo tivesse recebido a Torá? Porque eu recebo a Torá quando eu recebo o Hashem, quando eu de fato desperto. Aí eu recebi a Torá. Porque não há outro receber da Torá que não esse. Por isso que aquelas pessoas que estavam perante o Sinai e não receberam a Torá, não a receberam, ainda que ali estivessem. Toda a geração que saiu do Egito e esteve no Sinai pereceu no deserto. Portanto, eles não receberam a Torá. Quem recebeu a Torá foram seus descendentes. Então, o receber a Torá não diz respeito a receber um livro por via mágica de uma montanha. E sim você perceber a realidade do Elohim. A revelação do Sinai não tem outro objetivo, senão trazer à tona, trazer para a sua experiência imediata com o real, a realidade do Elohim. Por isso é contada daquele jeito. O que aquele jeito de contar a história traz à tona? Traz à tona que o Elohim é uma realidade, diferente, por exemplo, de crenças. Não é Moisés entrando numa caverna e tendo revelações e depois vindo contar. É Moisés trazendo o povo e o povo tendo a experiência.
Então, o que a Torá está enfatizando? Experiência. Experiência, não é crença, é experiência. É direto. Não é, não, mas se você acreditar muito forte e rezar muito. Não. Ninguém rezou nada, olha o texto. Ninguém rezou nada. O que as pessoas fizeram de especial foi tomar banho. Moshe falou, lavem-se. Lavem-se, lavem as roupas. Né? Quero tudo limpo, porque o Elohim vai falar com vocês. E assim foi com o aviso da coisa toda. Né? O texto diz que o Elohim falou para Moshe, agora você prepare o povo, porque daqui 3 dias eu mesmo falarei com eles. E eles me ouvirão quando eu falar com você. E daí eles saberão que eu sou o Elohim. E eles acreditarão em mim, eles confiarão em mim e em você para sempre. Por que o Elohim tinha tanta certeza de que isso daria certo, de que realmente daria esse resultado? Porque não há nada mais intenso na existência do que você experimentá-la de fato. Quando você experimenta a vida de fato, ou seja, quando você desperta de fato, isso não tem volta. Mas da geração que esteve ali com Moshe, Aharon, Yehoshua, Caleb, Pinhas, foram poucos os que de fato despertaram, mas os que despertaram, permanentemente despertaram. Então esses nos transmitiram o que eles tinham de fato para transmitir. Não crenças, não livros, não textos, mas experiência. A Bíblia hebraica encanta as pessoas e elas não sabem por que encanta. Essa aqui é a verdade. Eles leem, eles acham que tem alguma coisa mágica ali, mas eles não conseguem botar para fora porque não está. Né? Mas há algo nelas, o Tselem Elohim está ali por baixo das densas camadas de fantasias egóicas. Né? Por baixo de tudo isso, em toda pessoa, está ali o Tselem Elohim e ele ouve. Por isso que o Hashem usa essas metáforas o tempo todo, pela linguagem dos profetas. Né? Eu falo com eles, mas eles me ouvem, o meu povo me ouve. Eu vou chamar o meu povo de todos os cantos da terra. Então, quer dizer, como assim? Porque a Neshama, ela está ali, ela é latente em toda pessoa. Mas, enquanto você não se decide, ou seja, enquanto você não faz o pacto, e essa é a ideia de pacto. Pacto é um acordo. Para fazer um acordo, você tem que tomar uma decisão de fazer esse acordo. Você tem que decidir, vou fazer esse acordo. Não é decidir como quem fala, não é decidir com a boca, é decidir em si mesmo. Quando você percebe que não há nenhum outro caminho a não ser esse caminho. Enquanto você cogita que não, mas o sofrimento também é importante. Então tá bom, então sofra. Não tem problema. Essa é a sua escolha. Viva! Né? Até que você descubra que isso é ficção. Porque enquanto você desconfia que não é, isso vai te iludir. Você precisa, por isso a emuná, por isso a confiança no Hashem. Você só adquire essa confiança por experiência. Por isso que não se pode cobrar emuná. Por isso que emuná não se dá. Perceba? Não dá para eu dar emuná para ninguém, não dá para ninguém cobrar emuná de ninguém, não dá para o Elohim te dar emuná. Como ele vai dar isso para você? Se isso é derivado da sua própria experiência com a realidade. Então você aprende a confiar no Hashem. É diferente. Você aprende por causa da sua experiência própria. E essa é a mensagem dos patriarcas e tal. Então, você entendeu corretamente, Glaucio, nesse sentido. Exceto na questão de que não há Adão desperto. Ser Adão é ser desperto. Né? E, portanto, esse argumento do Ramban e essas elucubrações, elas não são só sobre religião, perceba? É uma coisa política, né? Ou seja, envolve as nossas relações uns com os outros. Porque política é isso, né? Política é a gestão dos interesses em conflito. Só que numa comunidade onde as pessoas entenderam quem são, não há interesses em conflito. Porque as pessoas
se toleram, as pessoas se aceitam como são. Só há interesse em conflito quando há ego. Porque o ego diz, esse é meu, e o outro diz, esse é meu. Então as pessoas, entende? O ego é possessivo e ele não admite a presença do outro, como é territorial, né? Como um animal. Mas, na sociedade que a Torá propunha construir, a convivência entre as pessoas é drasticamente pacificada. Porque as pessoas não se veem mais como inimigas, nem como em disputa. Elas são pessoas, manifestações do Tselem Elohim, e a outra pessoa, que é parte de mim mesmo, é uma manifestação do Elohim, tal qual eu mesmo. Por isso, lereha kamorra, né? Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor, que é a plena aceitação do outro tal qual ele o amor, ele é fruto da Neshama, ele é natural da própria Neshama. Ele é natural, portanto, do Tselem Elohim. O amor não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que implantam em você, não é uma coisa que te dão do céu. Não! Ele é naturalmente parte do Tselem Elohim. Se ele não se manifestava outrora, é porque o ego o cobria com as suas ficções. Mas ele é natural da pessoa. A sensibilidade para perceber a beleza do outro e da vida e dos seres, isso é característica da própria Neshama. Isso não é algo que ninguém ensina para ninguém. Você é assim desde sempre. Você era assim quando era criança. Você se encantava com a existência. E ninguém te ensinou a fazer isso. Você veio assim de fábrica. Porque é assim que somos, de fato. E aí nós nos obscurecemos quando a mente termina o seu desenvolvimento, processo absolutamente natural, e aí ocorre a possibilidade ou não do despertar. Né? Ou seja, de você ser criado pelo Hashem. Se você for criado pelo Hashem, aí sim, aí você e o Hashem têm um pacto, né? Tem um acordo, porque aí você entendeu. Só que, mediante o fato de que fomos inoculados com esse veneno, que é a idolatria, que é o nahash, que é a superstição, então esse veneno nos impede. Esse veneno impede as pessoas de perceber a realidade. Elas estão como se fosse alucinando devido aos efeitos do veneno. Percebe? E a Torá é um veículo, né, o fogo, através do qual esse veneno vai, digamos, sendo... A pessoa vai suando esse veneno. Ele vai sendo expurgado aos poucos da pessoa. Algumas pessoas levarão a vida toda para tirar algumas pequenas doses desse veneno e melhorar só um pouquinho. Outras pessoas serão imediatamente, né, curadas. Mas isso depende do Hashem. O que nós temos que fazer é despertar cada um de nós. É só isso que você tem que fazer. Né? Porque a partir desse momento você vai irradiar o que é próprio da Neshama, né? Que é o amor pelo outro, que é o pleno desfrute da existência, que é a existência de maneira absolutamente pacífica, absolutamente ausente de conflito, ainda que o mundo inteiro à sua volta esteja em conflito. O conflito não existe dentro de você. As situações que ocorrem para você não têm mais histórias. Os eventos não são mais rotulados como bom ou mal, são circunstâncias. Deu, não deu, não deu. Tudo bem. Né? Você, para tudo que acontecer, você fala, ok. Né? Porque toda a sua atenção está no desfrutar da existência. E é por causa desta possibilidade de que esse conceito seja transmitido para o outro, e portanto isso está ligado à ideia do parir o outro, é que vem o significado derivado do significado de Yoled, de parir, que é o significado de Ben, de filho. Então também, Binei Israel, os filhos de Israel, agora eu espero que você entenda com maior clareza do que antes, não é gente biologicamente descendente de Israel.
Até porque não é Israel, é Yaakov. Né? Israel é o nome simbólico dele. Portanto, é o seu verdadeiro nome, o nome que alude à sua Neshama. Perceba isso. Israel é o nome que alude ao Tselem Elohim dele. Enquanto que Yaakov é o nome que a mãe dele deu para ele. Por isso, essa coisa na cultura judaica de você receber um novo nome. A ideia original era essa. O nome que você recebe é o nome que alude à sua Neshama. Que alude, portanto, à sua essência maior. E era para resgatar isso, para você perceber-se como um outro e não aquelas histórias que você tinha, é que se criou essa tradição de ter um novo nome. Não é que veio um fantasma novo, como dizem agora, que veio uma alma judaica, que são duas palavras que não podiam estar escritas na mesma linha, né? Alma e judaica, como se fosse... O que significaria isso, afinal de contas? É uma coisa tão nonsense, que é difícil até de tentar entender a fantasia, propriamente dita. Né? É um fantasma de judeu e entra na pessoa, quer dizer, isso é nonsense. Então, não, Ben é justamente o conceito daquele que recebeu essa educação e, tendo recebido essa educação, ele, portanto, tornou-se Tselem Elohim. E quando você se torna Tselem Elohim, devido a uma determinada educação recebida, você é Ben em relação àquela pessoa. Você foi parido, por assim dizer. Você foi gerado. Por isso, perceba agora, por isso a Bíblia fala do parir em relação aos homens. O Adão gerou um filho. Não! É claro que não. Como que ele gerou um filho? Não era para estar escrito Eva gerou um filho? Ele mesmo, aí fala dizer, não, mas os homens bíblicos pensavam isso. Claro que eles não pensavam isso. Ele colocou o nome da Eva de Havá, a mãe de todos os seres viventes. Ele sabia muito bem quem gerava o filho. Não obstante a isso, a Escritura diz, o Adão gerou um filho. Então, como o homem gera um filho? Porque o homem gera intelectualmente um filho. Porque ele educa, ele é o professor, né? E quem for o professor ou a professora, gerou de fato aquele filho. Não é só o parir, mas efetivamente o gerar o Ben. Então, o Bnei Israel são os verdadeiros descendentes intelectuais de Israel. E não apenas pessoas que biologicamente descendessem. Por isso, diversos casos na Escritura, onde pessoas com ascendência duvidosa, volto a mencionar Davi, né, que era desprezado justamente porque a linhagem dele não era pura, né, ele não era filho de israelita mesmo, mas isso não importava, porque isso nunca importou para a tradição clássica. Mas com o passar dos anos, isso foi importando cada vez mais, e hoje fica essa ideia de que, olha, o judeu é o verdadeiro, tem o verdadeiro e tem o convertido. Não, o convertido talvez é o verdadeiro, porque o verdadeiro intelectualmente Ben de Israel é que é o Ben Israel de fato, e não o cara que tem o nome. Porque dos caras que eram originais não morreu todo mundo que saiu do Egito? E dos caras que eram das primeiras gerações do povo de Israel não foram a maioria idólatras? Então os verdadeiros Bnei Israel, onde é que estavam? Então, quer dizer, a pessoa que elucubra uma coisa dessa, ou ele é deliberadamente ignorante ou deliberadamente maldoso. Porque é muito claro na Bíblia toda que ser descendência não quer dizer nada, quer dizer muito pouco, e na verdade parece ser até mais agravante. Você pega toda a linhagem davídica de reis e você tem uma maioria de reis perversos. Por que se espera que o descendente de Davi venha? Porque a maioria foi uma porcaria. Por isso que se espera que venha um bom, já que a promessa divina foi feita para ele, mas não aparece um como ele. É um mais louco que o outro, cada um pior que o outro. Então, na verdade, evocar a ideia de descendência de Davi devia nos deixar desconfiados e não interessados. Ia falar, descendente de Davi pelo histórico, nós temos que tomar cuidado com o cara descendente de Davi. Cuida com a educação desse daí, porque vai dar problema. Porque isso é um fato vivido pelo povo. Então, perceba, a Bíblia hebraica nunca enfatizou
da maneira como se faz hoje a questão étnica, mas sim a questão intelectual. O Ben, portanto, dentro do nosso léxico, que o Rambam não menciona, embora ele diga que o fará. Perceba isso, né? O Rambam diz que vai fazer a menção do sentido do termo Ben ser um termo ambíguo. Mas eu já aviso a vocês que ele não vai fazer isso. Não tem o léxico para Ben no Guia dos Perplexos. E aí você se pergunta, por quê? Porque ele está implícito nesse termo, do parir. Por isso. Né? O Rambam diz que vai fazer, ele já está fazendo. E a Bíblia usa, portanto, Ben, tanto no sentido literal, quanto no sentido não literal. Por exemplo, Bnei Neviim, os filhos dos profetas, não eram filhos deles de fato, mas eram seus discípulos. Na maioria dos casos, salvo exceções. Salvo exceções porque, por exemplo, tem um caso do Ishayahu, que acredita-se que aqueles filhos que ele dava os nomes estranhos eram de fato seus filhos. Mas ainda assim poderia, se alguém alegasse, não, talvez fossem seus discípulos, não estaria muito longe também da ideia. Então, o sentido da expressão Ben é para indicar alunos dos profetas. Portanto, o Shet é progenie de Adão no sentido de ser intelectualmente filho de Adão. Então, nesse sentido, ele não precisa ser filho biológico de Adão. É bem possível que Shet tenha sido um dos filhos que, dentre os filhos inominados que ele teve, mas aquele que realmente, espontaneamente, despertou. Ou seja, que o Elohim mesmo outorgou que ele recebesse a educação por parte do Adão, e o Adão viu que ele era diferente e transmitiu para ele o seu conhecimento, e o Shet passou adiante, perpetuando, portanto, a tradição. Então, quando o Rambam diz que a humanidade deve a sua existência a Shet, ele está falando no conceito adâmico. Os adâmicos devem sua existência a Shet. Portanto, os adâmicos, ele está falando do povo de Israel. E o povo de Israel não quer dizer a etnia dos hebreus em particular, mas a sobrevivência desta Massorá, desta tradição propriamente dita, que é o que torna todo aquele que entra em contato com ela e a internaliza e desperta para ela, Adão. Aí essa pessoa se tornou Adão. Aí essa pessoa foi criada nesse momento. Né? Então, isso implica outro conceito seríssimo do guia, e bastante controverso, justamente por causa do sistema místico de pensamento, que é a ideia de que todas as pessoas, portanto, podem se tornar Bnei Neviim. Porque se não é uma coisa fantasmagórica, se você não precisa de um pedigree étnico, né? E nem nada disso, mas você precisa despertar para a realidade, então não há nada que impeça qualquer pessoa de se tornar Bnei Neviim. Então perceba, né? Porque quando os sábios vão dizer que não há profetas fora de Israel, eles não estão falando da etnia, eles não estão falando do território, mas eles estão falando fora desse conceito, fora do nosso povo. Né? Os profetas que de fato Hashem falou eram desta cultura e desta tradição. É disso que eles querem dizer. A Glaucia está comentando ali a questão de... Sim, mas sobre a ideia do Sinai ocorrendo individualmente, né? Mas toda a Torá, ela é para ser experimentada individualmente mesmo. A Torá não é um livro para você ler sobre coisas que aconteceram a outras pessoas. Ela aponta para conceitos para você viver na sua própria realidade. É por isso que textos das canções, né, como Terrilim, por exemplo, vão dizer que você tem que provar para você ver que o Hashem é bom. Né? Quer dizer, o provar, o experimentar é a palavra-chave daquele texto. Você tem que experimentar o Hashem. O Hashem é experimentado. E esses conceitos do Hashem experimentado transmite isso que nós estamos falando. Não é uma ideia para você aceitar. A maioria das pessoas lida com essa questão da Torá como se Torá fosse uma ideia, uma crença
que eu aceito. O que é aceitar uma crença? É concordar com ela. É uma pessoa falar uma determinada coisa e você dizer, ok, eu aceito o que você está falando. Então você acreditou naquilo, né? Você aceitou aquela crença. Isso não significa nada internamente. Isso só são palavras, né? É como uma pessoa fazer, por exemplo, um ritual judaico, tipo Shema, abre um Sidur e lê o Shema. E aí o que ela fez? De fato, ela só leu um texto que estava escrito numa página. O que aconteceu de fato? Não aconteceu nada. Porque não é isso. O Shema, as rezas, os rituais, a Torá, tudo isso alude para coisas que transcendem palavras, conceitos, rituais e rezas. A realidade, propriamente dita, transcende palavras, conceitos, realidade, rezas, religiões. O Hashem não pode ser confinado a uma religião, a uma ideia, a uma crença, ou nada disso. Todas essas coisas são veículos pelos quais você engana, como se fosse, a serpente, o seu ego, para que ele se distraia de você, para que ele se foque em outra coisa, para que você, de fato, desfrute da realidade. Os rituais fazem isso. Porque o que os rituais fazem? Prendem sua atenção naquilo. Então isso é um passo na direção certa. Porque o que o ego faz? O ego devaneia. Ou ele está dizendo que no passado eu sofri muito, porque umas coisas aconteceram comigo, porque a minha vida é uma vida muito sofrida e eu tive que passar por muitas coisas, e eu tenho muitas dores, e eu tenho muitas coisas. Ou então o ego vai estar, porque eu preciso ter tal coisa, porque eu preciso atingir tal objetivo, porque a minha meta é tal, e certamente vencerei, e blá 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 blá. Ele cria um monte dessa narrativa, desses personagens, e é com isso que o ego se ocupa. Um ritual impede isso. Porque o ritual faz você travar ali no que você está fazendo, ainda que por um momento. Perceba que isso é característica do ego humano. O ego é coletivamente assim. Ele sempre faz isso. Esse é o seu modus operandi. Ok? É o modus operandi da mente humana. É sempre aquelas histórias, não sei o que. E o que você real, tem que fazer quando isso acontece? Você tem que notar. Você tem que perceber. Quando você percebe, aí está ali você real, e está a historinha. E você observa. Só isso que é necessário. Uma vez que você observou, você vai. Aí, o que o ego convida? Fala, né? Conta. As pessoas vão reagir, porque eles vão ter dó de mim, ou vão se solidarizar comigo, ou vão querer brigar comigo, ou serão contra mim, eu estou pronto para enfrentar esses malditos inimigos. Entendeu? O ego quer qualquer reação, positiva ou negativa, porque ele precisa se alimentar. E aí você, que está desperto, você entendeu, você não faz nada. A urgência surge, o convite é feito e você declina. E no momento que você declina, perde-se a identificação. Porque o que a mente humana procura é algo com que ela possa se identificar. E você, de fato, a Neshama, não tem nada a ver com essas histórias. Você, de fato, não tem nada a ver com as historinhas e com os rótulos. O que significa para Neshama, para o Tselem Elohim, o rótulo das pessoas? Você é um fracassado. O que significa isso? Não significa nada. Nada, são só palavras. Não é nada real. Isso aí não é nada. Perceba, uma pessoa fazer isso e você está passando na frente de um portão na rua e um cachorro fica rosnando para você da casa, dá na mesma. Você olha para o cachorro, ele é convincente. Ele está latindo, ele está rosnando. Mas o que significa aquilo exatamente? Nada. Não significa nada. Ele está falando alguma coisa? Não, ele não está falando nada. Né? Ele só está manifestando ali porque ele acha que você está no território dele. Mas para você, o que aquilo comunica? Não comunica nada. Da mesma forma, é o ego humano.
O ego humano, quando você está desperto e entende como funciona a realidade, ele não significa muita coisa. Entendeu? Ele só aponta para aquilo que você já sabia, das histórias e dos dramas e de tudo. Só que você, quando percebe, você está fora disso. Então, por isso que eu digo, a única coisa que você precisa, a única coisa que te falta, que é só uma metáfora, porque nada te falta, é que você perceba o fenômeno ocorrendo. Quando você nota, ele já não tem mais domínio sobre você, porque você notou acontecer. Quando você nota, acabou. A ilusão se desfaz instantaneamente. É como você está super convincente num filme de ação, de que aquela cena é mesmo uma cena de ação, e aí você está ali envolvido no filme, está uma delícia, e aí de repente aparece o câmera. Um erro de gravação faz aparecer o câmera. Pronto, estragou toda a ilusão do filme. Você fala, mas o cara apareceu o câmera, mas que filme idiota, né? Ou apareceu o fundo verde da cena, sabe? Estraga o filme. Estragou o quê? Estragou o encanto, a ilusão de que você estava envolvido naquilo. Você estava envolvido, mas daí você viu. Aí você teve que lembrar que são só atores, porque lá apareceu o câmera. Aí você fala, mas que droga, estava tão legal. O cara veio me estragar. Percebe? Isso acontece. E quando você de fato percebe a realidade, os apelos da mente humana se tornam irrelevantes. Então a mente humana volta a ter o seu papel real. Qual é o papel real da mente humana? Ela é a nossa ferramenta de pesquisa da realidade. Ela é boa? Mais ou menos. Ela é burra que nem um computador. Um computador parece uma máquina inteligente, mas ele é uma máquina burra, porque ele só faz o que é mandado fazer. Se você der o código errado, ele faz tudo errado, né? E ele não sabe disso. Ele não tem a menor culpa. É você que tem que colocar a informação correta nele. A mente humana é assim também. Ela é um computador que tem uma complexidade, mas ela em si mesma não tem inteligência, porque a inteligência vem da Neshama. A inteligência vem do Tselem Elohim. O Tselem Elohim é inteligente, o Tselem Elohim é criativo. A criatividade vem do Tselem Elohim, não vem da mente humana. A mente humana não consegue ter uma ideia original sequer, mas ela consegue copiar. Ela consegue repetir, que nem um papagaio, como um bom gravador. Por isso que a pessoa que tem essa lavagem cerebral religiosa, o que ele consegue te responder? Aquilo que foi falado para ele. Ele não consegue pensar por ele mesmo. Pensar por ele mesmo dá até medo fazer isso, né? Porque tem um cheiro aí, eu me sinto inseguro. Eu me sinto inseguro de dizer ou de pensar isso. Por quê? Porque a pessoa não é. Você não está falando com a pessoa real ali. Você está falando com um personagem. Aquele personagem, para manter a sua característica de personagem, é como um ator que está encenando com outro, e aí o outro fala uma coisa que não está no roteiro. E daí o que está contracenando fica, caramba, o que eu falo agora? É assim a pessoa dominada pelo ego, quando encontra alguém, por exemplo, que está desperto. Ele não sabe o que falar para você. Porque aquilo não está no roteiro, isso que você está falando. Isso que eu estou dizendo para vocês não está em roteiro nenhum. Mas muita gente assusta. E qual livro você leu isso? Mas onde está a fórmula? Mas onde está o segredo disso? Qual que é o livro que isso está escrito? No livro da vida isso está escrito. Está escrito no livro da vida. É um livro que qualquer um pode ler, e ao mesmo tempo que a maioria ninguém lê. Perceba que não se trata de roteiro. Se trata de você perceber a realidade como ela é de fato. Então, essa ideia do Ramban é uma ideia, portanto, que alude a esse conceito de que toda pessoa é igual nesse quesito. Então, perceba, ao mesmo tempo que o Ramban mantém essa doutrina bíblica de que existem os Bnei Adam e o resto, né? Por isso, Bnei Israel e o resto. Perceba, a Torá não dá nome para as outras nações. É Israel e os Goim. Agora eu espero que você entenda por que tem um nome só para todo mundo. Porque o que importa para perceber é que o Goi, né? O nação, né? Nação, que é isso que quer dizer Goi, né? E Goim, nações. Se refere a esse domínio da mente humana. Todas as nações vivem mais ou menos a mesma coisa.
Então, do ponto de vista cultural, a cultura egípcia pode parecer totalmente distinta da cultura grega, que é totalmente distinta da cultura síria. Mas do ponto de vista do ego humano, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, sequer. Da mesma forma que, por exemplo, do ponto de vista dogmático, cerimonial, o católico pode se achar totalmente diferente do evangélico. Mas, para o nosso ponto de vista do monoteísmo absoluto, é exatamente a mesma religião. Não tem nenhuma diferença sequer. E eles ficam estupefatos quando a gente fala, mas é a mesma coisa. Não, mas como não? Não tem nada que ver. Então, é muito, muito importante você entender que nós aqui estamos lidando com espiritualidade de fato. Né? Espiritualidade na realidade. O Silvio está fazendo uma pergunta ali, um texto, deixa eu ver. Ele está dizendo que segue, né, um grupo de estudo, um outro grupo de estudo. Aí você tem a impressão de que o ego, né? Na verdade, eu sempre, é tudo uma questão de orientação linguística, né? Eu gosto muito de ouvir o Daniel Duncan, que é um dos maiores especialistas em Lacan da psicanálise brasileira, e é um cara muito querido, inteligentíssimo e tal. E ele fala muito sobre a questão da linguística, que a importância que você tem que dar para escolher as palavras corretas para as coisas. Porque o nosso cérebro, as palavras têm um efeito hipnótico no cérebro. Por isso o uso devido. E por que eu estou chamando isso a atenção? Porque quando você fala meu ego, você está se identificando com a ideia de ego. O ego não é seu. não é seu, entendeu? Ele é algo que está em você. Assim como a mente não é sua. Não é que é redundante. Se fosse redundante, seria de fato e não precisaria dizer meu. Não é isso. O ego é outra coisa, não é você. Portanto, não pode ser seu e também não tem nada a ver com quem você é de fato. O ego ou a mente humana identificada com ideias não é quem você é de fato. Você é Tselem Elohim. Não tem nada a ver com ego. O ego é algo que você tem, como você tem um coração, tem um pulmão, você tem uma mente. E essa mente está identificada com determinadas ideias. É algo que você tem, não é algo que é você nesse aspecto. Então não é meu nesse sentido de faz parte de mim. Perceba isso. É algo que está em você como um acessório, como algo que pode ser trocado. Se você fizer uma cirurgia do coração e o seu coração for trocado por outro coração, você não vai deixar de ser você, embora trocou. Percebeu? Então, a mente humana é mais ou menos assim. Você troca as concepções, mas você continua você, porque você, de fato, não é nenhuma dessas concepções. Você é você. Você é o Tselem Elohim. É só para que vocês elucidem para si mesmos esse conceito. Embora usemos a linguagem, meu ego, não tem problema. Mas isso não é essencialmente verdadeiro. Não há nada de meu no ego. O ego é coletivo, inclusive. O mesmo ego que se manifesta em você se manifesta em mim. Não se pense diferente de mim. Não somos diferentes em absolutamente nada. O ego é igualzinho em todo mundo. E essa é a parte engraçada do ego. Quando você realmente desperta, você ri. Porque você vê e você fala, vai ser igual, cara. Impressionante. É o Smeagol. E você acha muita graça. E às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes você tem que se segurar para não rir na frente dos outros. Porque você vê uma pessoa reagindo e você se vê. Você fala, olha só. E aí você acha engraçado e a pessoa não entende. Por que você está rindo? E aí você fala, deixa eu lá. Melhor, eu prefiro não comentar, como dizia um antigo personagem de humor brasileiro. Então, só para que vocês entendam isso. E aí tá, você fica no grupo devido ao carisma e tal, tudo bem também, não tem problema nenhum. Não, nada pode atrapalhar. A única coisa que impede o despertar é a identificação com o ego, é a identificação com ideias egóicas. Não é a manifestação do ego. Não confunda essas duas coisas. Volto a dizer,
A mente humana, ela é automática. Portanto, incontrolável nesse aspecto. Se eu disser para você, não pense num elefante branco, a primeira coisa que te vem à cabeça é um elefante branco. Porque o cérebro humano, ele não é como um computador que recebeu, entendeu? Que ele não processa, por exemplo, a palavra não, nosso cérebro. Você nunca percebeu criança? Esses dias eu estava vendo uma neurologista, que o sobrenome dela é Herculano, eu não lembro do primeiro nome, não sei se é Suzana Herculano. Ela é a top nossa cientista, maravilhosa, fez a contagem das células do cérebro. É uma mulher assim inacreditavelmente inteligente, assim, fantástica. E ela estava falando a respeito do cérebro infantil, que devido à não formação ainda do córtex frontal, que é o que a gente usa para criar histórias, perceba aí, existem termos que as crianças não processam. Então, por exemplo, se uma criança está num lugar mais ou menos alto e você disser para ela, não pule, o cérebro dela vai descartar o não e vai só processar, pule. É por essa razão que a criança não faz o que você está falando. Se você ficar gritando e dizendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, fulano não faça assim, não faça assim. Quando você fala o não faça assim, a única coisa que é processado no cérebro deles é faça assim. Então, se você quer realmente orientar aquele cérebro para que ele te entenda, e aí serve para o seu também, porque o ego é infantil, né? Então, você tem que usar uma coisa positiva. Ao invés de dizer não pule, se você não quer que a criança se acidente, você diga fique parado. Fica parado aí. Porque aí ele não vai pular. E aí você deu uma ordem positiva, e aí dá o tempo de você ir lá e recolher, né? Ou tome cuidado, é uma coisa positiva, ao invés de não faça tal coisa. Porque isso você chama a atenção do aparelho cerebral. Então, isso são pequenos grandes detalhes que ajudam também na nossa capacidade de lidar com a mentalidade identificada com ideias, né? O ego humano não funciona senão como uma criança birrenta, né? Ele é sempre coitadinho, ele é sempre vítima, ele está sempre com problema. Então, a observação é feita como se você fosse um educador de si mesmo. O ego não é seu inimigo. O ego é uma criança que você tem que cuidar. E essa criança é você mesmo. Então, como um profissional da educação deve cuidar com amor da criança que ele está educando, assim você com essa manifestação da sua mente, porque a sua mente foi condicionada a isso. Não há culpado nisso. A mente foi condicionada a ter as ideias erradas que tem por outras mentes que também foram condicionadas por outras. Você está simplesmente parte de um processo doentio que você teve a bênção imensa e indescritível de perceber. Porque isso é raríssimo, tão raro quanto a criação. Por isso que esse fenômeno é descrito com essa linguagem fortíssima. É a sua criação. Quer dizer, é muito forte, veio do nada. Porque o despertar vem como? Vem do nada. Não é assim que vem o despertar? Do nada acontece. Né? De repente está de noite, de repente está de dia. Eu não sei quando que isso aconteceu. Isso aconteceu simplesmente. Então perceba. A mente identificada com ideias, ela deve ser observada. Como um educador que observa para impedir que cause problemas. Então quando a mente se identifica, você está ali presente. Então aquilo, você não permite que aquilo se alastre. Você não dá vazão. Você só dá vazão quando você acha que é sábio, quando você percebe que é relevante. Quando você precisa. Muitas vezes você precisa, por exemplo, de uma história passada. Mas você precisa dela agora. Por exemplo, você encontra uma pessoa que você estudou junto nos anos de faculdade. Ou você lembra o nome daquela fulana que estudou junto com a gente? Então agora você vai lá no passado, nas suas lembranças, mas você está fazendo isso agora, isso é relevante agora para a conversa. E aí você, era tal o nome. E aí você apresenta, porque essa informação se tornou relevante agora.
Então você não saiu do momento presente. Tudo que você faz em relação ao momento presente. E o que mais é preciso no momento presente? Bom, se for só isso, deixa assim. Não precisa agora. Ah, mas aquela vez... Ah, mas foi aquele ano que eu fui. Ah, mas aquela namorada que eu tive... Que não sei o quê. Mas eu podia ter feito aquele curso. Né? Aí não, aí isso é loucura. Então aí você não dá vazão para o ego. Você o observa e você foca no agora. Porque é isso que é a sua realidade. Você usa ele quando é necessário. Então, o ego não atrapalha em nada se você entender como que é o funcionamento. Porque o que verdadeiramente te atrapalha é sua falta de atenção a esse momento presente. É isso que atrapalha. É a sua distração do agora. É só isso que atrapalha. Não é a mente que atrapalha ninguém, não é a realidade que atrapalha ninguém, não são as pessoas que atrapalham ninguém, é a minha falta de atenção. Então o que eu tenho que fazer? Voltar para o meu momento presente. Só que você tem mais anos distraído do que desperto. Logo, é preciso uma redisciplina. Você precisa se disciplinar a isso. E aí é você com você mesmo. Né? Porque para você se disciplinar no momento presente é super, mega, ultra simples. Porque é simplesmente você viver todas as suas atividades cotidianas, o que você faz mesmo. Não muda nada a sua rotina. Só que você faz aquilo com a sua total atenção naquilo. Desta vez. Para coisas profundas, importantes, como o seu trabalho, ou a sua família, os seus filhos. E para coisas triviais, quando você for ouvir música... não deixe nem o devaneio de que, por exemplo, é você que está tocando o instrumento. Não. Ouça de fato. Pare e ouça. E você vai ter uma nova experiência. Você nunca teve antes. Porque às vezes você passou anos e você nunca nem ouviu a música. Porque você não deixa a música tocar. Porque você fica interferindo na música. Com um monte de cenas e com um monte de coisas. Não. Para e ouça. Ouça os músicos. Deixa que eles toquem. Percebe? Você vai almoçar, então almoce. Almoce. Foque no alimento. Sinta os sabores, temperatura, tudo. Foque, esteja ali. Isso é um exercício espiritual verdadeiro. Perceba isso, porque isso de fato faz com que você se torne mais e mais ciente da realidade. Então, não interessa a questão de quais decisões você vai tomar sobre o que quer que você queira fazer da sua vida. O que importa para a espiritualidade, para o desenvolvimento da espiritualidade, é que você saiba de fato quem você é. E para isso, você precisa ser esse educador e ao mesmo tempo o educando. Você é o educando e o educador de si mesmo. Você vai tornar a si mesmo Ben Adam. Percebe? E isso é o que o Elohim outorga. Então esse despertar não é atrapalhado por nada. Porque todas essas coisas são positivas, até mesmo as loucuras do ego. Se o ego não promovesse tamanho sofrimento e tamanho desespero na vida das pessoas, as pessoas não despertariam, porque elas o fariam. É justamente pelo fato de o ego fazer as pessoas sofrer tão intensamente e levar muitas à morte pelas próprias mãos, é que se torna evidente a necessidade do despertar. Então isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa positiva. Até nisso há algo positivo. Então você deve enxergar essas coisas de uma forma positiva, não de uma forma antagônica, como uma barreira que você tem que superar. Nada tem que ser superado. Você tem que transcender as coisas, não superar as coisas. Porque é assim que as coisas funcionam na realidade. Os problemas na realidade raramente são superados. A maior parte dos problemas na natureza são transcendidos. Perceba, as aves são animais evoluídos de lagartos. Então perceba, ao invés da natureza, por meio da seleção natural, gerar seres que rastejam melhor, cada vez melhor, ela acabou gerando um ser que parou de rastejar para começo de conversa. E foi para outro ramo de existência. Perceba isso, né? Ela transcendeu completamente, é como uma lagarta, né?
que no seu processo de transformação ela não passa a rastejar melhor, ela deixa de rastejar. Então, essa é a diferença. A diferença entre uma borboleta e uma lagarta é a diferença entre o Tselem Elohim e o ego, e a mente humana. Um não tem nenhuma relação com o outro, não sei se está entendendo. Não é que um é uma versão melhor do outro. Um não tem nada que ver com o outro. Quando você vê o outro, você não sabe nem que veio do um. Porque não tem nada que ver. Assim como você vê uma borboleta, mostra para a criança. Muitas crianças se surpreendem quando descobrem. Você está vendo essa lagarta peluda? Então, é aquela borboleta ali. Ela fala, mas como isso é possível? Porque não tem nada que ver uma com as outras. Né? E é toda uma transformação. Assim é essa diferença. Então é uma diferença não de superação, mas de total mudança de realidade. É uma total... Percebe? Outra dimensão, como se fosse uma outra... É outra forma de viver a vida. Por isso, essa expressão de ser uma criação própria do Elohim. Porque é tão próprio que não tem nada que ver com o outro. Ele não tem nada que ver com nada. É uma coisa totalmente nova. Por isso é criada desse modo. Nós temos mais algumas coisas para falar sobre essa questão do Bnei Neviim, mas nós vamos cessar por aqui por hoje. E na próxima aula nós provavelmente concluiremos esse 7º capítulo do Guia, tá? E aí nós elucidaremos um pouco mais sobre Bnei Neviim, esses conceitos, para nos preparar já para o próximo capítulo do Guia. Tá bom? Mais dúvidas e questões? Nosso grupo fica à disposição de vocês. Por enquanto é isso. Até a próxima aula. Bezerat Hashem Yitbarach.